Aqui na expectativa desse encontro, porque ele era para ter acontecido hoje pela manhã e por diversas vezes essa live caiu. Então, se ele se manter firme, vou estar muito feliz com isso. Gente, o tema do nosso encontro de hoje é sobre o poder do perdão. Nós teremos uma convidada muito especial que vai estar compartilhando conosco a sua história, o seu testemunho, o que o perdão trouxe para a sua vida e o que mudou. Com isso que parece ser algo tão simples. Nossa, perdoar, o que está por trás de algo tão simbólico e de grande poder. O perdão, que parece uma palavra tão simples, tem capacidade de transformar a nossa vida. Quantos de nós que lá no fundo ainda guardamos inconsciente ressentimento, mágoa, aquela lembrança ruim de alguém que nos feriu, e isso até hoje, até os dias de hoje, vem trazendo consequências para nós. E é isso que nós vamos falar nesse encontro. Eu vou chamando a Roberta por aqui. Rô, gente, convida as pessoas que você ama para estar. Um tempo de libertação, de acesso, de resposta, de direção. Bom dia! É real! É real, aconteceu! Gente, hoje pela manhã tentamos muitas vezes, né, fazer essa live. E aí a gente até comentou que Deus tinha o plano de falar com pessoas que não poderiam estar conosco nesse horário da manhã. Então, se Ele nos permitir estar agora às 12 horas, não tenho dúvida que tem pessoas que precisam daquilo que acontecerá aqui. Se você já está não foge desse momento. E enquanto isso, Rô, quando você se apresenta, eu vou avisar o pessoal da comunidade que a gente está ao vivo e vou encaminhar os convites. Rô, conta para nós, quem é a Rô? Tá ouvindo bem aqui? Eu vou baixar agora aqui, tirar o louvor. Para mim. Tá ouvindo bem? Aham. Perfeito, então. Vou baixar ele aqui. E glória a Deus por isso. A gente de fato entendeu, né, que o Senhor tem algo tremendo para derramar aqui, como o Senhor não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos dele. E eu sou essa improvável aí que o Senhor tem capacitado, né? A cada dia, a cada estação, ele vem falando algo novo. Uma menina do interior, muito sonhadora, sonhava em grandes coisas, né? Desde pequenininha tive esse contato aí já com a fé, mas nunca passei a viver experiência com o Senhor. Só a partir de 2019 que eu comecei a conhecer Deus, a conhecer Jesus, saber o que era o Espírito Santo. E a partir dali que ele, de fato, a mulher do documento. Bom, boa tarde, Isa. Glória a Deus, aleluia. E a partir dali, 2019, o Senhor começou a trabalhar em mim, né, operar em mim, e assim, muitas coisas da minha vida que estavam paralisadas, que estavam pausadas, né, que estavam pausadas por conta realmente dessa falta de cura interior, dessa falta de perdão, né, é uma palavra tão simples, mas que desbloqueou e muitas coisas da minha vida que realmente eu não conseguia avançar, né? Então, quando eu passei a ter esse encontro com o Senhor, muitas coisas na minha vida, até a formação, até os estudos, até a vida profissional, ela começou a realmente deslanchar, né? Porque eu sempre caminhava e nunca caminhava cheia de mágoa, cheia de dor, principalmente com a minha história, com a minha história. Eu não sabia quem era a Roberta, porque eu não tinha identidade.
foi impetrada uma identidade em mim, né? Com a história, com a narrativa que me contavam sobre mim. Então, todas as vezes que eu perguntava sobre a questão de paternidade e maternidade, me contavam uma história. E aquela história eu fui replicando em mim. Mas a partir do momento que eu entendi quem eu sou uma filha amada. Eu só pude entender isso quando passei por um processo, uma imersão intensa e permitindo que o Senhor me curasse. Mas Ele só me curou quando eu trouxe a obediência, perdoar as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me machucaram, né? A gente já conversou um pouquinho hoje ali nessa parte dos bastidores, né? Numa conversa nossa mais privada, quando trouxe a questão do abuso, né? Então, quando eu comecei a liberar esse perdão, eu comecei a ser livre, livre na minha vida. E não, principalmente, não trazendo o sentimento de culpa para mim, né? Porque nós éramos, hoje, graças a Deus, com tanto conhecimento que a gente tem acesso, né? A gente tem muito acesso, a gente tem muito livro, mas o principal, a gente tem a nossa espada, que ela está aqui, né? Aqui eu comecei a entender muitas coisas e muitas vezes quando eu me questionava e dizia, Senhor, mas como? Como isso? Ele vinha com aquele acalento, com aquele amor, com aquele cuidado, com aquele zelo, e trazia paz no meu coração e me trazia o discernimento que eu precisava. Porque a gente pode, assim, buscar... Eu busquei ajuda, né, fora, com um profissional, fiz tratamento na parte de acompanhamento psicológico, porque muitas crenças também foram impostas em nós, né? E quanto mais a gente vai crescendo e remoendo isso dentro de nós, todas as mazelas que a gente passou, a gente tem que passar por um processo de ressignificar tudo isso, né? E a gente... Bom, eu só vou trazer alguns pontos chaves que você falou, até para compartilhar junto com os comentários que o pessoal está trazendo aqui. Gente, muito bem-vindos. Eu vou aproveitar esse comentário da Isadora sobre... Ela falou assim, essa madrugada, às 13h30 da manhã, ouvi uma voz, a mulher do documento. Quando eu li o comentário, Deus me lembrou de um exercício muito simples, mas que é muito transformador e que está totalmente ligado ao nosso tema, ao nosso encontro, que é a questão do perdão. Um documento poderoso, caramba. É algo que muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? Ah, eu perdoo o fulano, eu quero. Às vezes a gente até tem um entendimento que aquilo que a gente guarda dentro de nós está trazendo algum prejuízo para nós. Então a gente fala da boca para fora. Mas existe um processo que até nos processos individuais com as minhas mentoradas eu trago, que são as 3 cartas. A carta do prejuízo, onde você olha para aquela pessoa que te feriu, que te abandonou. Você olha para tudo aquilo e diz quais foram os prejuízos que essa pessoa me trouxe. Porque lá atrás da Roberta que foi abusada, né? Hoje ela conseguiu perdoar. Mas quais foram os prejuízos que ela teve por causa daquele acontecimento lá? O que passou durante tantos anos a sua trajetória por causa disso? Até nos bastidores hoje nós falávamos, eu passei pela mesma coisa lá na infância. Na adolescência foi o meu caso. E eu disse para Rô, é como se eu sentisse hoje uma gratidão pelo que aconteceu, porque isso me levou a viver o processo de buscar pela minha cura. Porque aquilo me machucou tanto que me levou a despertar. Então hoje eu sinto uma gratidão, mas eu precisei em algum momento do processo olhar para essa dor, olhar para esses prejuízos. E eu lembro de uma fase em especial que foi num evento que eu estava, que eu vivi aquela cena
Era como se eu visse o abusador na minha frente, assim. E eu lembro que o mentor que estava conduzindo a imersão, ele dizia, se ele pudesse estar nas tuas mãos agora, o que você faria? Eu estava num sofá, eu pegava aquele sofá como se eu fosse tirar aquele sofá, sabe? De tanta raiva que eu tinha. E era coisa que estava guardada, inconsciente. E depois de eu tomar consciência disso, e colocar isso para fora, porque isso, quando a gente olha, né, essa questão das crenças, formação das crenças, é o impacto emocional. O impacto de um abuso, ele precisa sair de alguma forma. Talvez você precisa pegar o teu carro e sair para algum lugar e gritar e berrar, pegar um travesseiro, espernear, mas precisa tirar fora. E aí, só falando sobre a questão do documento, que a Isadora trouxe aqui para nós, é a carta de acusação, né, dos prejuízos, então você vai falar tudo de prejuízo que teve, a carta de perdão, onde você vai perdoar essa pessoa, e a carta da gratidão, onde você vai acolher tudo isso que essa pessoa te tornou, os lugares que ela te levou. Quando, né, eu trouxe que eu olho a minha jornada, eu teria vivido o que eu vivi com Deus, não teria conhecido o Senhor, talvez outras coisas teriam acontecido, mas isso foi o que aconteceu comigo. Então, isso foi o que me mostrou o caminho. E que a gente possa reconhecer. E aí, outra coisa que a Rô trouxe aqui, e a Carla trouxe aqui nos comentários também, somos filhos de Deus. E, normalmente, as pessoas que mais nos machucam são as pessoas que nos amam. É as pessoas que mais vão nos machucar no nosso dia a dia, os nossos pais. E aí, eu ter um entendimento do quê? Cara, eu sou filha de Deus. Não importa o que façam comigo. Eu tenho um pai. Talvez muitos aqui foram abandonados, nem conheceram seus pais, ter uma vida, um fluir, se eu nem sei de onde eu vim. E muitas vezes, quando a gente se pega olhando, se interrogando isso, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu preciso olhar para a verdade. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Essa é a verdade que há sobre a minha vida. E a partir disso, eu vou construir a minha trajetória. Pode seguir, Rô. Só achei Exatamente. importante para o pessoal ir refletindo, né? E trazendo para o seu também. Exatamente. A Isa é uma irmã em Cristo que eu conheci no momento de oração no monte. É uma mulher muito usada por Deus e foi muito esse contexto. E como tu falou agora no finalzinho, Deus, na verdade, ele nos criou para que nós venhamos a nos relacionar com pessoas, né? Com família, com igreja. O tempo todo são vidas, são pessoas. E eu acredito muito que esse é o principal desafio, porque pessoas são diferentes uma das outras. E a gente, ali, até separei alguns versículos, ontem que eu estava meditando na palavra, em Mateus 18, 21, 22, o Senhor nos fala, né, que o perdão, eu estou trazendo um resumo, e foi isso que eu trouxe para a minha vida, que o perdão é um estilo de vida. Né? Você tem que escolher caminhar com o perdão como um estilo de vida diariamente, porque diariamente você vai ser ferida, diariamente pelo familiar, no trabalho, com a irmã da igreja, você vai ser ferida. Então você tem que trazer para a sua vida o perdão como estilo de vida, mas algo que eu sempre falo, com um coração sincero. Eu falo muito para quem me conhece. Eu falo assim, não importa o que você faça, o que você deixou de fazer, se você se ajoelhar no chão hoje, agora, com teu coração sincero, íntimo, rasgando teu coração ao Senhor, é disso que o Senhor se alegra, o nosso coração sincero. E foi isso muitas vezes que eu me debrucei diante do Senhor e falei, Pai, eu não consigo fazer isso. Ainda dói. Me ajuda, porque sozinha eu não consigo falar isso. Porque era muito difícil eu falar, eu te perdoo. Era muito difícil. Eu senti uma trava na minha boca que eu não conseguia liberar isso. Só que a partir do momento que eu fui buscando intimidade e relacionamento com o Senhor, e a gente só vai alcançando um nível de sabedoria e discernimento com o Senhor a partir do momento que a gente vai perdoando as pessoas, né? Senão fica até uma oração inalcançável. Então, a partir quanto mais
assim como eu perdoo os que me têm ofendido. Exatamente. Eu separei também ele, Mateus 6, 14 e 15, né? Perdoar para ser perdoado. É esse o mandamento que o Senhor nos deixa, que nós devemos perdoar para que Ele possa nos perdoar. E isso é diariamente. Uma outra pergunta que tu fez, quais foram as mazelas, né? Os prejuízos em relação a isso? Eu tinha uma vida instável. E porque eu não me perdoava. Eu estava com o meu coração, com a minha alma, assim, eu digo, cheia de trauma, cheia de sentimento ruim, com tantas mazelas, né, da minha própria história. E um dia eu ouvi algo que não foi nem do Senhor, o Senhor usa, né, os vasos dele abençoado, que foi: Roberta, você precisa te perdoar. Primeiro, precisa te perdoar. E aí, quando a pessoa me trouxe isso, eu parei e eu refleti: como é que me perdoar? Porque não adianta você querer perdoar as pessoas aqui fora e você não se perdoar. Porque você ainda carrega a culpa dentro de você. Você ainda está traumatizada. E aí eu comecei, aí vem uma outra busca, né? Que é como eu vou me perdoar. Como que eu vou perdoar a minha história? Porque eu olhava para os meus pais, eu não fui criada pelos meus pais. Por que eles me abandonaram? Então, quer dizer, eu sou culpada, já que eu não era para ser a filha, era para ter vindo um menino, já que eu não fui programada. Então, meu Deus, a culpada sou eu. Por que eu vim nesse mundo? Eu questionava Deus. E muitas vezes, né, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é um versículo que caminha muito comigo. Eu questionava Deus e culpava Deus. Isso até tem um trecho ali no meu livro. Eu realmente eu culpava o Senhor. E me fazia a pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que eu vim nessa família? Por que eu precisei passar por tudo isso? Por que eu precisei passar por fome? Por que eu precisei ser abusada? Por que eu? Onde que o Senhor estava? E aí, quando eu tive hoje, né, um entendimento da minha história, que não é sobre o que eu passei, mas é sobre o que o Senhor está fazendo através da minha história para alcançar outras vidas, outras almas, né? Outras mulheres. O Senhor fala muito comigo sobre o ministério de mulheres, então a gente só consegue ajudar uma mulher. Eu só consigo ser uma voz de direção. A primeira coisa que eu falo, né? Está lá em Salmo 101. Procure a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que vai te dar a palavra. Nós somos aqui irmãs em Cristo para que a gente possa, aquilo que você está passando, eu passei e eu consigo te dizer assim: irmã, eu passei e eu sei o caminho que eu consegui, o caminho que eu trilhei para conseguir sair dessa situação. Então, teve muitas perdas, porque hoje eu estou com 38 anos, por muito tempo minha vida ficou paralisada e instável. Instável. Eu iniciava um projeto, não conseguia finalizar. O que eu fazia? Eu fugia. Quando começava a ficar desconfortável ou, enfim, sentia algo que não era sobre o trabalho, não era até relacionamento, né? Começava a conhecer uma pessoa, eu sentia qualquer sintoma ali, eu fugia. Eu dizia: não quero mais. Vida profissional também. Qualquer sintoma de abandono, vão me mandar embora, antes de mandar embora, eu vou correr, eu vou fugir, né? Esses foram, posso dizer que essas foram as perdas que me trouxe ao longo da minha vida, porque eu não tinha essa clareza de que eu precisava me perdoar e perdoar a minha história.
Isso que tu trouxe, Rô, sobre a questão do viver coisas que depois a gente entende que é Deus nos preparando para os planos dele. Como é difícil, se a gente não vigiar e não nos manter no centro, olhar sempre para os planos de Deus. E entender que se eu estou passando por um problema, é porque tem algo para eu ver isso. Isso que você trouxe, essa repetição de padrão que você viveu, é porque até você não se posicionar para encerrar esse ciclo, ele vai continuar vindo aparecer para que você aprenda. Enquanto você não aprender com ele, ele vai continuar acontecendo. Então, para que haja esse encerramento de ciclo, é preciso do aprendizado. E aí o convite para você de casa, né? Quais são os ciclos que estão se repetindo? O que tem que aprender com ele? Qual mudança tem que vir em você? E aí eu, né, falo você, mas falo para mim também, né? Olhando para os meus ciclos. O que nós precisamos aprender para que haja uma mudança e isso não venha a se repetir. Porque nós estamos aqui para evoluir, para crescer. A jornada da vida ela é uma jornada de crescimento. A própria palavra de Deus fala sobre isso. Então, se está voltando algo a acontecer, porque a gente precisa. E aí o processo de evolução vai depender de cada um. O quanto eu vou me forjar a buscar por algo novo, a buscar por ser diferente, ou eu vou me acomodar nisso e vou viver as consequências disso. É uma escolha. É difícil viver o processo? É difícil. Mas é difícil permanecer no mesmo lugar? Também é difícil. É uma decisão ser consciente, assim como o perdão. É uma decisão consciente. É fácil perdoar? Não é, mas você tem que se posicionar. Vai levar um tempo para sair o sentimento do teu coração? Vai levar um tempo. Mas como a Rô trouxe, eu precisei pedir ajuda de Deus. Então eu não consigo só. Não é fácil. Cada um passa aqui pelas suas questões, né? Tem coisas que não é fácil perdoar. Mas dizer, eu quero tirar isso do meu coração. E aí nós temos o Espírito Santo que vem, e dias atrás até eu estava com a minha mentora, nós olhamos para o meu processo do último ano, e ela disse, Ana, olha esse ponto aqui, e ela me trouxe um caso de algo que eu estava muito magoada com uma amiga minha. Ela me trouxe tudo que eu falei naquela sessão, e eu disse, olha, eu talvez imagino quem seja, mas eu não consigo me lembrar do que aconteceu. Então eu de fato tinha perdoado até tal ponto que ela, mesmo descrevendo tudo, eu podia imaginar quem fez aquilo, mas foi algo que eu sei que eu perdoei de todo o coração. Exato. Então, quando fala de algo, de alguém que te machucou, alguma coisa, aquilo não dói, é sinal que perdoou. E se ainda dói, é sinal de que precisa ir para o Senhor. Me ajuda a perdoar. E um ponto que a gente tem que eu gosto de trazer, porque eu entrei numa imersão, né? Como eu disse, a partir de 2019 vivi algo sobrenatural, assim. Na verdade, eu não gosto muito de falar essa frase, né? Que se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Mas o não tem escolha. Ele não tem para onde fugir, não adianta. Então, às vezes, vai ser criadas situações desconfortáveis para que a gente venha entender, ó, essa história, ela não é sua, porque quem escreveu fui eu. Então, ela é minha de direito. E eu quero usar você, através de tudo isso, para falar da minha palavra, para curar, para libertar, para orar por outras pessoas. Então, ali naquele momento, quando, a partir de 2019, que eu conheci, eu entendi quem era Deus, eu entendi quem era Jesus, eu entendi quem era o Espírito Santo, eu entrei num processo e teve momentos, sim, até inclusive conheci o jejum, e o jejum é algo também muito forte para nos auxiliar, nos ajudar nesse processo de cura, né? Só que eu tive um momento que eu estava indo, fluindo, daqui a pouco eu falei, eu não consigo. E aí eu tive uma pausa, né? Tive uma pausa, porque tu precisa reviver tudo. Precisa voltar lá na tua história, no teu passado, e tu precisa reviver tudo isso. Mas não com o coração fechado, com o coração magoado,
E aí eu trago um ponto muito importante. 2019 eu sempre declarava, olha como a nossa palavra tem poder, né? A Bíblia já fala em Provérbios que da nossa boca a gente tem poder de cura ou de morte. Então eu declarava e eu falava que eu jamais, que eu nunca iria voltar para minha cidade, que eu nunca iria voltar para o interior, que é a cidade natal onde eu nasci. Por quê? Eu lembrava de tudo que eu tinha passado. E eu queria fugir daquele lugar. Pois o Senhor disse, eu vou te mostrar quem manda na sua vida sou eu. Vai começar quebrando teu orgulho, você vai voltar para lá. E eu precisei voltar. Passei 3 meses lá e vivi um processo de realmente de um avanço, porque foi algo muito forte que aconteceu. Eu te contei isso nos bastidores, né? O Senhor me levou na mesma cena do molestador e dessa vez ele me levou com a espada dele e ele disse, você vai pregar o evangelho para ele. E eu lembro que eu fui numa resistência, assim, porque ainda não tinha perdoado ele, né? Eu fui numa resistência e falei, Senhor, se algo se repetir, se ele tentar, eu vou fazer isso. Não vai fazer. Você vai pregar a palavra para ele. E eu lembro que eu sentei na ponta da cama dele, exatamente como ele me chamou quando eu tinha 10 anos, sentei na ponta da cama dele e ele, com semblante, ele estava num relacionamento frustrado e eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Eu estava em Mateus, eu comecei a meditar na palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor para ele e eu perdoando ele, né, eu não consegui falar, mas eu perdoando ele em espírito, em oração, porque na verdade o nosso ofensor ou abusador, ou quem nos ofende, ele não precisa nos pedir perdão, né, para a gente ser livre. A cura toda dessa ofensa ou de qualquer situação que a gente tenha vivido, que a pessoa nos causou, a partir do momento que a gente traz a consciência do perdão, até numa oração, a gente já está liberando essa pessoa. Então, eu viver aquela cena, falar do evangelho para ele ali naquele momento, eu já estava perdoando ele. Perdoando ele. E ele foi, assim, com questão de meses, né, rapidamente o Senhor me tirou de lá e aquela fase do interior foi ressignificada nesse processo, porque também eu comecei a olhar para a vida dele, né? Ele realmente é uma pessoa hoje que eu digo que tem muitas mazelas ainda, né? Ele é uma pessoa que ainda não conseguiu se relacionar, não consegue ter um casamento, foi abandonado pela família, pelos filhos, e é uma pessoa, inclusive, que eu acredito que para ele ter feito isso, alguém fez isso com ele, né? Uhum. Porque o próprio Paulo Vieira traz isso no método CIS, né? As pessoas só replicam isso, aquilo que fizeram com elas. Então, Assim como você teu próprio exemplo. Se foi, se sentiu abandonada, se foi abandonando várias coisas. E aqui fica o convite para quem está nos acompanhando para olhar. O que aconteceu comigo que eu preciso vigiar agora para que não aconteça através de mim? Porque é muito inconsciente, é uma linha muito tênue que separa a nossa repetição de padrão. E aqui, quando tu trouxe o que tu fez com ele, tu não só perdoou, mas tu amou da forma mais genuína, levando a verdade para a vida dele. Então, o que na nossa vida que é preciso colocar a luz da palavra para transformar? Todos os processos podem ser transformados. É quando a gente vai, né, para o desenvolvimento humano, todo mundo dá a vida que tem. A nossa mente está criando a todo instante uma realidade. É isso que você disse, né? Eu disse que eu nunca voltaria para lá. O Senhor te levou para lá. Por quê? Porque tinha coisas para serem trabalhadas. E a palavra do Senhor traz duas coisas que se encaixam com o que tu trouxe, que é o poder da nossa língua, né? O que a gente fala, e a questão da renovação da nossa mente. A gente precisa
renovar a nossa mente. E o vigiar, porque se nós não estiver vigiando e buscando essa renovação, a gente vai repetir tudo o que fizeram conosco. E é muito inconsciente. Exatamente. E como é a parte da nossa história, né, da minha história, da minha identidade. E isso eu vou te dizer que até agora, tá, eu precisei. Como são processos que a gente não pode pausar, né? A gente tem que até o último suspiro da nossa vida, porque 2025, com o livro, eu acabei indo, voltando de novo para minha cidade, e aí foi o processo com a minha avó, né, de liberação para ela. Foi ela que me criou, inclusive. Eu tive que sentar com ela e dizer para ela, olha, eu estou participando de um livro como coautora Outras Mulheres, e eu estou trazendo a minha história. Até algum tempo, eu fiz, acho que 4 semestres de Direito, isso eu trago no livro ali também, porque eu queria, eu tinha um desejo de me entender. Então, eu queria psicologia, né, para me entender, o direito, que eu queria justiça, e a moda, porque era uma forma, era uma fuga, né? E aí, quando eu estava nesse processo de fazendo faculdade de Direito, eu comecei a ser a investigadora, advogada, eu queria ir atrás da minha história, eu queria saber tudo, até que um dia o Senhor falou, para isso agora, porque você vai ferir muitas pessoas com essa busca incessante, querer fazer justiça com as suas próprias mãos. E comece a trabalhar o processo de perdoar seu pai, perdoar sua mãe, perdoar sua avó. Então, agora, em 2000, o meu pai biológico, eu consegui perdoar ele em 2024 e finalizou em 2025, quando teve mais um pedido de perdão. A minha avó, que foi minha mãe de criação, 2025, fui para lá, lançamento do livro, sentei com ela e falei, olha, é a minha história, eu tô curada, eu tô livre e eu tô contando parte da minha história aqui nesse livro. Eu sei que talvez a senhora não vai gostar, mas é a minha história e eu vou fazer aquilo que o senhor tem me chamado para fazer. E aí eu pedi perdão para ela. Eu não estou colocando o seu nome no livro por uma questão de respeito, porque eu sei quanto a senhora também foi ferida, mas eu estou falando da minha história. E pedi perdão para ela pela primeira vez, né? E foi uma sequência, assim, né, dos dias que eu fiquei lá, foram 10 dias, abraçando, pedindo perdão, orando por ela. E eu entendi o quanto essa ida ainda também fazia parte do meu processo, né? O quanto ainda fazia parte da gente ter o perdão como estilo de vida na nossa vida, né? E quando eu falo ali, principalmente no livro que eu trago, várias vezes eu sempre gostei muito de escrever. E muitas vezes no momento que eu sentava para começar a escrever e eu lembrava de alguns pontos, eu não conseguia finalizar. Por quê? Porque eu ainda não estava curada, ainda não tinha liberado perdão para o meu pai, ainda não tinha pedido perdão para minha avó. E foi tão lindo porque em 2024 eu vivi realmente um processo intenso. Primeiro começou no sofá da sala, né? Era muito choro, choro, choro. Ali o Senhor começou, porque tudo ele começa no secreto. Ali o Senhor começou a trabalhar o meu coração. E aí depois eu fui realmente pedir ajuda, fui para o cure, fui para o psicólogo, comecei a fazer essas imersões aí e as coisas começaram a acontecer de uma forma sobrenatural. Eu lembro que o ano passado, meu aniversário, eu declarei, eu profetizei, eu falei, eu quero fazer o CIS. Eu quero fazer o CIS. Só que no processo que eu estava lá na Lagoinha, que o Senhor me tirou, né? Me deu aquela palavra: saia da sua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Porque ele precisava que eu tivesse só eu e ele. Então ele me tirou daqui. Eu fiquei 7 meses, uma terra que eu não conhecia ninguém.
foi realmente um processo de cura, de libertação. E lá eu comecei o processo de paternidade, de restauração da minha identidade, porque era só eu e ele, só eu e ele, e a igreja, eu servir, e pessoas novas. E eu lembro que um dia eu estava com o coração partido, tinha acabado de sair de um acompanhamento pastoral, eu tinha contado um pouco da minha história para uma pastora. E eu disse assim, pastora, agora, obrigada, estou indo para casa, hoje eu não quero assistir culto, não quero, vou para casa, ficar sozinha. E ela disse assim, não, você vai entrar lá na igreja, que Deus tem uma palavra para falar com você. E quando eu cheguei no exato momento, era uma terça profética, eu estava com o coração e a palavra era reconhecendo sua paternidade em Deus. Eu lembro que eu chorei o culto inteiro eu chorava, chorava, chorava. E ele fez 2 apelos. Primeiro, para as pessoas irem lá na frente reconhecer Jesus, e as pessoas que ainda não reconheciam o seu pai terreno e seu pai, Deus, como pai. E eu cheguei lá na frente e eu lembro que eu estava aos prantos, chorando, 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 chorando muito. E eu sinto uma mulher me abraçar, e essa mulher fica o tempo todo abraçada em mim. Eu estava de costas, cheguei na frente do altar do Senhor, e essa mulher me abraça, e ela fica abraçada em mim, e daqui a pouco ela diz assim, o Senhor manda te dizer que você é filha amada dele. E aí, era a esposa do pastor, a pastora Thaís Portela, e naquele momento ali eu comecei um processo de começar a ligar para o meu pai, a profetizar sobre a vida dele. Eu não conseguia chamar ele de pai. Eu tinha essa dificuldade ainda de chamar ele de pai. E aí no CIS de 2025, em agosto, tem uma ferramenta lá, e ali assim foi um divisor de águas, porque eu liguei para ele e eu me posicionei, eu falei, pai, eu preciso que o Senhor fale, que o Senhor libere o perdão, que o Senhor me libere. E aí eu contei tudo para ele. Eu me sentia magoada, eu me sentia triste, eu me sentia tudo, contei tudo para ele. Ele ficou assim impactado, né? Porque a gente nunca tinha, até então a gente nunca tinha tido essa conversa. Ele ficou impactado, disse, eu estou no treinamento e a gente está numa ferramenta, e essa ferramenta o Senhor precisa liberar o perdão para mim. Eu quero lhe pedir perdão. E aí, quando ele falou, eu senti que para ele também foi muito difícil, assim, porque ele não estava preparado, porque a ligação é liga agora e fala e peça perdão. E aí aconteceu esse momento, eu falo como foi libertador, tanto para mim quanto para ele, porque a nossa relação mudou muito. Todos os dias de manhã a gente se fala, todos os dias de manhã ele manda um textinho ali. Agora, né, mais cedo, eu já mandei um áudio para ele, já profetizei, já abençoei a vida dele, já declarei. Então, às vezes, perdão, por isso que eu falo que o perdão ele é um estilo de vida, porque a gente sempre vai ter que caminhar com o perdão, vai ter que perdoar, a gente vai ter que, inclusive, trazendo ali, né, os prejuízos. Eu sentia muito que eu não avançava em algumas áreas, exatamente por conta sempre tive um apego na minha mãe, né? Mas mesmo ela não tendo me criado, eu sempre tive um apego na minha mãe. Mas eu sempre tive uma rejeição contra ele, né? E aí até o meu cenário mudou muito, assim. Eu senti que tens ali, depois tu pode me corrigir, que o pai ele influencia na parte financeira da nossa vida, né? E aí eu entendi por que eu não conseguia prosperar na minha vida profissional e na minha vida financeira. Eu comecei a entender muito isso, porque depois que houve todo esse processo, muitas portas começaram a se abrir, sabe? E eu acredito que para ele também, né? E porque ele falou assim para mim: eu amo todos vocês,
e independente do que aconteceu, eu sou teu pai. Então, quando esse primeiro processo aconteceu, para mim foi muito libertador, porque poder chamar Deus de pai é lindo, mas poder chamar o teu pai de pai, Uau. pai. E depois foi tão natural que eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Agora é pai toda hora, pai, pai, pai. Aquele anseio de mandar áudio para ele, de falar pai, porque isso era bloqueado em mim. Uau. Existia um bloqueio em conseguir falar pai. Eu também culpava ele por algo que, inclusive, ele nem sabia. Né? Ele nem sabia que ali no meio da nossa família existia molestadores, abusadores. Né? E eu culpava ele no meu subconsciente de ele não ter feito nada, de não ter me protegido, de eu não ter morado com ele, porque na minha cabeça eu entendia que se eu não tivesse sido criada por ele, nada disso teria acontecido. E ao mesmo tempo também me culpava, porque eu tenho 1,76 m. Então eu sempre fui alta, magra, e eu me culpava também porque eu chamava atenção como menina. Sempre fui a mais alta, né, de todas. Então tinha que cuidar das minhas vestes, cuidar da minha roupa. Então essa era a culpa que eu também trazia, mas a culpa era minha. Mas isso não era eu, Roberta. Era a voz que tenta nos atacar diariamente. A culpa era sua. Olha a roupa que você usava. Olha, olha. E aí eu falei, não, a culpa não. Quando eu comecei a entender sobre o poder do perdão, eu entendi que a culpa não era minha, que eu era vítima, que eu fui vítima, né? Vítima de outras vítimas. E eu comecei a me perdoar, a liberar o perdão para aquela menina sonhadora, liberar o perdão para aquela menina que tinha tanto anseio, que tinha sonhos de ser modelo, de viajar o mundo, mas tudo isso era o quê? Era fuga. Eu queria fugir daquela vida, daquele cenário, daquela família. Eu dizia, eu quero fugir dessa família, eu não quero contato com essas pessoas, porque todas as vezes que eu estava junto, eu tinha aquela sensação de alguém vai me tocar, algo vai acontecer comigo, vai vir mais sofrimento e Senhor, eu estou cansada de sofrimento, eu não quero mais sofrer. E aí vem mais uma coisa que é muito importante. Eu comecei a desejar não ter filhos, porque eu dizia não quero ter filhos, eu não quero que passem por isso, eu não quero que isso aconteça. Imagina se eu tiver um menino, Deus o livre, imagina se eu tiver uma menina, meu Deus do céu, Senhor, e aquilo me machucava. Eu sofria, me doía na alma, só de imaginar. Tem feito coisas tão lindas assim no meu coração, que eu fui curada por muitos anos também. Eu sofri com uma mulher do fluxo de sangue, porque foi muito prematuro, né? Então, com 10 anos, quando eu fui molestada e teve esse primeiro abuso, eu também veio o período precoce. E aí, junto com isso, veio muitas coisas, assim. Então, deu ali um período de uns 10 anos, eu sofri muito com a mulher do fluxo de sangue. E recorri a muitos médicos, enfim. Vou entrar agora nesse assunto. Mas eu tinha que me cuidar, né? Minha responsabilidade para uma menina de 10 anos, eu tinha que me cuidar. Cuidar do meu corpo e cuidar que algo viesse a acontecer. Então, assim, eu falo que são processos de cura, de trauma, de libertação, que a gente tem que realmente se permitir, sabe? Se permitir ser curada, para não replicar os padrões. Hoje, graças a Deus, eu profetizo sobre a minha barriga, eu profetizo sobre os meus filhos, eu declaro sobre os meus filhos
eu ainda não os tenho, né? Mas eu declaro, eu profetizo, eu abençoo, eu declaro sobre a vida deles. Mesmo tocando na minha barriga, eu declaro que vão ser como flecha nessa nação, que vão saquear o inferno em Jesus, que serão profetas, que serão missionários, evangelistas do reino do Senhor, que essa vai ser a maior herança que eu vou deixar, em nome de Jesus. E olha como eu consegui, e hoje quero ser mãe de menina, o Senhor já me deu um sonho sobre uma menina, quero ser mãe de menino também, e eu falo, olha como o perdoar, o poder do nosso perdão como estilo de vida tem ressignificado a minha vida, né? De uma forma que só o Senhor pode fazer. É ele. Rô, a gente está indo para a reta final aqui da live. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar. Eu quero trazer alguns pontos do que você falou. É um processo. É um processo que é a vida toda. Enquanto você falava, eu lembrei de quando eu li o seu livro e que você falou a tua vontade de fazer direito pelo desejo de justiça. E eu lembro que uma coisa que eu falava era: eu não quero fazer direito por nada. Deus me livre de defender uma pessoa errada. Enquanto você foi trazendo isso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração um momento que eu vivi, que eu defendi uma pessoa errada e aí me ferrei, né? Era um momento lá na escola, lembrei nitidamente dessa cena. Uma menina pegou um brinquedo da casinha de bonecas da escola e pediu para eu guardar na minha mochila, para entregar para ela quando ela chegasse. Nós éramos vizinhas, assim, amiguinhas. E aí eu cheguei em casa escondendo a mochila, porque eu sabia que tinha uma coisa que não era minha, assim, minha mãe, Deus me livre, para entregar para ela depois. E o que aconteceu? Minha mãe viu, me fez ir para a escola, devolver na frente da sala inteira, da turma, pedir perdão, né? A coisa certa. E eu nunca tinha me dado conta o porquê que eu não queria defender coisas erradas. E aí, enquanto você indo ali, o Espírito Santo me trouxe essa lembrança. Uma coisa lá da minha pré-escola, que eu defendi uma pessoa errada, né? Fiz algo que não era certo, por mais que era sobre ela, mas eu fui cúmplice dela na questão, e isso me trouxe uma consequência. Então veio essa vontade de não, eu não quero defender pessoas erradas. E hoje, com a parte da comunicação, até recentemente eu vi que eu estava num bloqueio muito grande. Eu trabalho com a parte de posicionamento, de imagem também, e me veio muito. E se eu posicionar uma pessoa que não está. Sabe aquele receio de. E se eu trouxer uma estratégia para alavancar algo que não está verdadeiramente alinhado com o coração do Senhor? E aí eu lembrei de um material que eu vi que contava o testemunho do cara que criou. Não lembro se foi os aviões, o que foi algo que depois foi usado para a guerra. Mas tipo, foi algo que foi criado para o bem e depois as pessoas vieram e criaram para o mal. E a gente não tem o controle sobre isso. Isso não é algo que está no nosso controle. Então, é um percurso, e como você trouxe antes, é uma vida toda. O buscar tirar as escamas. Né? Essa memória que eu trouxe agora, nunca tinha acessado ela antes, e veio nítida aqui pra mim. Então, é entender agora o que eu preciso perdoar. Aquela Ana, que foi cúmplice no passado, aquela amiga, né, que me levou para esse caminho, e principalmente o algo que você falou antes, eu até peguei que eu tenho aqui, ó, o espelho. Tenho por perto sempre o espelho. É algo muito precioso a gente se olhar nos olhos. Eu lembro que durante o meu processo, até foi durante a formação do coach, tinha uma ferramenta chamada, acho que era autoimagem, não lembro, mas eu lembro que tinha que olhar para si. E quando eu me olhava no espelho, eu só via as coisas ruins. Eu só via as lembranças das vezes que eu errei, dos meus fracassos, das vezes que eu desisti. Então, a culpa por desistir de muitos projetos. Eu também, por muito tempo, carreguei fortemente a ferida do abandono. Hoje é um processo diário. As pequenas coisas que eu não abandono e também tem as que eu abandono. Né? Quando a gente olha, por que é importante? É importante cuidar da gente. Quantos dias que eu deixo de fazer o meu exercício por estar priorizando outra coisa? Sabendo que cuidar de mim é algo importante. Então, é os pequenos abandonos que a gente carrega no nosso dia a dia. E é um processo para a vida toda.
É uma cura constante. E a questão do espelho é uma ferramenta poderosa. A gente se olhar no fundo do olho, a gente declarar as bênçãos sobre nós, assim como tu trouxe, né, as profecias. Você pedir ajuda do Senhor para dizer, me ajuda a amar essa pessoa, a amar ela como filha de Deus, como filho de Deus, como merece ser amado. Porque talvez até hoje você só sabe se julgar, se criticar, se acusar, que é da carne, é coisas que nós, como seres humanos, fizemos e com constância. Então é um caminho de volta que a gente é convidado a fazer todos os dias. A se olhar com amor, a amar como Jesus amou. Primeiro nós, depois o outro. Oi, Fag, oi, pessoal que está chegando aqui. A gente está para se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui. E Rô, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, enquanto deixa o pessoal tirar suas dúvidas aqui também, se tiver. Algo muito Não. forte. Tá ouvindo? Uhum. Eu acho que algo que eu entendi muito, sabe? Que é perdoar, como está aqui escrito, né? Mateus 6, 14, 15. Se quiseres colocar ali também, mas perdoar para ser perdoado. E a gente trazer o perdão como estilo de vida na nossa vida. Porque pessoas curadas, elas vão curar, elas vão libertar. E isso é um mandamento que o Senhor nos deixou. A gente tem que viver nessa obediência. Às vezes, na hora vai ser difícil, mas não importa. Eu sei que existe um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Mas a gente precisa, seja numa oração, seja numa oração, seja num abraço, algo que hoje eu faço muito é abraçar a pessoa e o quanto um abraço libera, né, a cura. Então, eu louvo a Deus por Ele ter permitido, porque eu só estou aqui hoje podendo falar brevemente, rapidamente sobre isso, porque Ele permitiu e eu me permiti. Quantas pessoas que muitas vezes pode estar aqui ouvindo, assistindo, que está com uma mágoa, que está com uma ofensa no coração, que está com um ressentimento bobo de uma irmã, de um parente, sabe? E tudo isso daí são mazelas que vão entrando dentro do nosso coração e isso daí vai criando um acúmulo. E qual que é a necessidade? Qual que é a necessidade? A palavra do Senhor também nos fala que nós devemos viver em paz, não nessa esfera, mas que nós devemos viver em paz com nossos irmãos. Nem todo mundo vai gostar de nós, glória a Deus, né? Faz parte, mas nós devemos viver em paz um com os outros. E liberar o perdão, nós sermos livres. É a gente poder acordar em paz todos os dias. É a gente se amar, se olhar e dizer, meu Deus, glória a Deus por isso, sabe? É a gente ser... E a palavra do Senhor também nos fala, né? Acho que está ali deixa eu separado aqui também, rapidamente, em Marcos, né? Que quando a gente estiver orando no nosso íntimo, a gente não pode nem estar orando cheia de mágoa contra qualquer pessoa. Que antes de a gente ir lá orar ao Senhor e pedir, Pai, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros, mas tu tá virando a cara para alguém. Porque tu tá com uma ferida, uma feridinha, porque a pessoa te fez uma coisinha. Sabe? Algo muito forte, inclusive, eu compartilhei isso contigo, né? Que foi 2 fatos recentes ali, que ontem, quando eu estava gerando essa live, o Senhor me fez eu trazer, eu vou compartilhar aqui, que foi no dia 26/5/2023, quando, depois de 3 dias de jejum, eu sofri um caso de racismo. E a primeira coisa que o Senhor fez, a primeira coisa, assim, depois que passou aqueles 10 minutos, o Senhor disse assim, ó, perdoa, porque tu não sabe o que eles fazem. Perdoa. E eu nem sabia quem era a pessoa, o Senhor já mandou eu liberar o perdão. E depois foi no dia 8 de maio, né, que eu tive esse caso de estupro de vulnerável na minha família. E o Senhor primeiro ele mandou eu perdoar no chão, na sala da minha casa, orar e perdoar. E depois ele me levou para lá, para que o meu tio, para que a minha família, inclusive a minha irmã,
né? Eu tive que confrontar ela, porque o ódio era tão grande, e eu falei para ela, você precisa perdoar ele, precisa liberar o perdão. Mas como que eu consegui falar entende como que eu ia conseguir falar de perdão se eu não tivesse curada? Né? E através de tudo isso que aconteceu lá no dia 8 de maio de 2024 na nossa casa, esse período que eu passei lá de 22 dias, acabou que almas foram ganhas para Jesus, porque a esposa do meu tio acabou se convertendo. O relacionamento deles com a minha avó, que ela era nora, voltaram a se falar, voltaram a ter a comunhão em família. Ou seja, quanto tempo a gente vai ficar perdendo com mazelas desnecessárias se Jesus ele já pagou toda a dívida do ofensor, do nosso pecado? Ele já levou tudo isso na cruz. Muitas vezes, quando eu olho para aquela cruz, eu falo assim, Senhor, meu Deus. Sabe, algo que é uma imagem que quando eu trago na minha cabeça me dói muito assim, porque eu falo, Senhor, o Senhor levou todos os nossos pecados ali naquela cruz, né? Todas as ofensas, o Senhor levou tudo ali naquela cruz por nós. Então, quem sou eu, né, para ainda ter alguma mágoa, algum ressentimento de alguém? Me ensina, Pai, me ajuda. Só eu e ele sabemos, né? Porque tem coisas que é só você e ele no seu íntimo, no seu secreto. Quanto eu peço para ele todos os dias, Pai, me ensina, me ajuda a ser cada vez mais parecida com Jesus, a perdoar, sabe? A ter o amor, a ter a sinceridade, ter o coração alinhado com o Senhor, para que eu possa ser cada vez mais um ser humano evoluído, amadurecido, com sabedoria, com discernimento em todas as áreas da minha vida. Então, Pai, me ensina a perdoar, a não guardar sentimento ruim. Se às vezes acontece alguma situação, eu chego em casa, eu boto um louvor e eu oro, e depois rapidamente eu mando uma mensagem, olha, fulana, me perdoa, né, pela forma que eu me expressei contigo, pela forma que eu falei contigo. E só para a gente finalizar, vou contar um testemunho muito rápido. Umas 3, 4 semanas atrás, eu tive uma situação dessa saindo da igreja com a minha melhor amiga. Nós íamos no carro e aí ela falou algo, e foi exatamente sobre o meu livro. Ela falou algo e eu falei, mas eu falei, ok. E ela se sentiu magoada com a minha fala. E aí eu falei, ouvi, né, tudo que ela tinha para pôr para fora naquele momento. Eu falei, amiga, eu te peço perdão. Me perdoa, realmente eu não deveria ter falado assim com você. Eu te peço perdão, que você possa me perdoar. E aí ela continuou, né? Porque daí a pessoa tá naquele momento ali, tá, porque... E eu falei, amiga do céu, você só precisa dizer assim para mim, ó, amiga, eu te perdoo. Só que naquele momento ela ainda não conseguia falar aquilo, porque ela ainda estava ferida. Enfim, nós ficamos dentro do carro, paramos o carro depois, ficamos dentro do carro mais de 1 hora conversando. Ela chorou e tudo mais. E eu falei para ela, eu tô fazendo algumas atividades ainda, né, do CIS, e eu tô vendo que tu tá cheia de orgulho, tu tá cheia de mágoa, tu tá ferida, amiga, e tu precisa abrir o teu coração. Tu precisa abrir o teu coração para que Jesus entre, para que Deus entre e opere milagre na tua vida. Em resumo, esse ano eu estava lá como staff no CIS e ela foi servir, e ela foi fazer o CIS. Ela fez junto comigo. E ela fez lá, enquanto eu estava como staff, ela entrou como aluna. Ela me mandou a mensagem um dia antes. Amiga, vou fazer o método CIS. Eu quero sim ser curada. Eu quero sim que o Senhor me cure, que o Senhor me liberte de todas as coisas que eu não preciso. E tem sido uma jornada linda. E a nossa amizade, principalmente, se fortaleceu muito mais. A gente fortaleceu muito mais, sabe? Ela teve ali uns dias que ela ficou sem mandar mensagem, mas depois ela mandou mensagem.
amiga, tô passando aí para te pegar, vamos para a igreja. Eu falei, glória a Deus, vaso, bora, vamos lá. Aí cheguei, dei um abraço nela, entreguei uma flor para ela e disse, amiga, me perdoa. Eu te amo e me perdoa. Você tem o direito, sim, de ficar, não estou chateada, glória a Deus, entendi que é para o meu bem e tudo mais. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor por isso. E a nossa amizade está muito mais forte hoje. A nossa relação se fortaleceu muito mais. E ela entrou numa jornada linda agora, Amadurecimento. de As crescimento. oportunidades de amadurecimento. Gente, e a Rô trouxe muito aqui sobre o testemunho dela vinculado ao método CIS. Agora, em abril, teremos mais uma edição. Eu e meu esposo estaremos presencial lá em BH. E o método CIS ele é uma imersão. Ele acontece em todo o Brasil. Na verdade, tem em vários lugares do mundo. Acontece a cada 2, 3 meses. É uma imersão de 3 dias de reprogramação emocional profunda, tem muita ferramenta prática, é transformador. Eu tô indo, se eu não me engano, é a minha 8ª edição agora. E a gente vai estar lá. Agora é primeiro CIS depois de casados. Então vai ser um tempo precioso para nós enquanto família agora. E quem quiser mais informações pode me chamar aqui. Nós somos ED da Febracis também. Então, se precisar link de desconto, a gente tem. Precisar informação dos cursos, a gente tem. Eu e meu esposo nós somos Master Coach também. Então, esse processo de olhar para o profundo, ele é necessário em nossa jornada. E assim como a Rô trouxe, né? O processo. É ter escamas. E assim como no último testemunho, é para nos levar à evolução. Mas depende do nosso ponto de vista, do como a gente olha, como a gente internaliza isso e o que a gente está disposto. Então, Rô, quero te agradecer por esse tempo precioso. Eu creio que pessoas para estar nos escutando agora o meio-dia, já que de manhã não deu live, foi tremendo, né? E eu vou deixar a live salva alguns dias. Depois elas ficam gravadas lá para os alunos da comunidade, todas as lives que a gente faz. E obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo teu transbordo, que o Senhor possa cada vez mais te usar. E finalizar com uma oração. Você quer fazer a oração? Eu que te agradeço, quero sim, quero orar, agradeço por esse encontro que o Senhor preparou, né? Quem diria que de uma troca de mensagem, hoje nós iríamos estar aqui, mas Ele prepara todas as coisas. Então, agradeço a você esse convite, essa oportunidade, agradeço, Senhor, por estar aqui, né, junto conosco, e vamos orar, agradecer em nome de Jesus. Antes de fechar com a oração, eu só quero um agradecimento especial à minha mamãe que está aqui. Ontem mesmo eu escrevi para ela que um dos grandes aprendizados que eu tive com ela foi o poder do perdão. Mamãe, te amo. Obrigada. Linda. Amém, glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Pai, por o Senhor nos conduzir a sermos canal de bênção. Obrigado por o Senhor nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, a cura interior, para que nós pudéssemos hoje estar aqui juntas, Pai, falando sobre algo que é tão transformador na vida de pessoas, de almas, que é o perdão, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo um derramar sobre a vida da Ana, Pai, em nome de Jesus, que cada vez mais, Senhor, o Senhor venha orientar, capacitar ela, Pai, nesse chamado, nessa missão, através da comunicação. Se eu posso usar a vida dela, Pai, para alcançar nações, alcançar vidas, alcançar mulheres, em nome de Jesus, que ela venha ser um divisor de águas, transformador. Pai, blinde e proteja a família dela, o casamento dela, por onde quer que esteja, a vida da mãe dela que está aqui também nos assistindo, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor tem protegido e guardado os meus familiares, o meu pai, minha mãe, minha avó, a minha irmã, Pai, por onde quer que eles estejam. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus, porque muitas vezes tentaram nos calar, mas a voz do Senhor ninguém cala, Pai. Eu acredito que havia um propósito determinado e eu creio em nome de Jesus que nós vamos ouvir testemunho desse dia que foi preparado pelos céus, a agenda dos céus, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço por esse tempo de edificação, de crescimento, Pai, que o Senhor preparou
porque nós podemos lembrar e relembrar o quanto viver em obediência, em santidade, diante do perdão, nos faz crescer e evoluir, nos aproximar cada vez mais do Senhor, Pai. Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada por o Senhor se fazer presente. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Cada um que esteve aqui conosco, que vocês recebam direção para entender quem são as pessoas que é preciso perdoar, é preciso liberar, ato fluir e viver aquilo que o Senhor tem, que é maravilhoso. Rô, fica com Deus. Pessoal de casa, obrigada. Mais, mais. E aguardamos os testemunhos. Um beijo grande. Deus abençoe. Oi. Tchau, tchau. Tchau.